Olá, pessoal! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós vamos dar início à leitura da Lei número 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências. Então, começando. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios, e pelos estados, para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Artigo 2º. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Capítulo 2. Dos juizados especiais cíveis. Seção 1. Da competência. Artigo 3º. O juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Inciso 1. As causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Inciso 2. As enumeradas no artigo 275, inciso 2, do Código de Processo Civil. Inciso 3. A ação de despejo para uso próprio. Inciso 4. As ações possessórias sobre bens móveis e imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1 deste artigo. Parágrafo 1º. Compete ao juizado especial promover a execução. Inciso 1. Dos seus julgados. Inciso 2. Dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 40 vezes o salário mínimo, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. Parágrafo 2º. Ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública, e também as relativas a acidentes de trabalhos, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Parágrafo 3º. A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Artigo 4º. É competente para as causas previstas nesta lei o juizado do foro, inciso 1, do domicílio do réu, ou, a critério do autor, do local onde aquele exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Inciso 2. Do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Inciso 3. Do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1 deste artigo. Seção 2. Do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos. Artigo 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Artigo 6º. O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Artigo 7º. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros, preferentemente entre os bacharéis em direito, e os segundos, entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Parágrafo único. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais enquanto no desempenho de suas funções. Seção 3. Das partes. Artigo 8º. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Parágrafo 1º. Somente serão admitidas a propor a ação perante o juizado especial, inciso 1, as pessoas físicas capazes,
excluídos os cessionários de direitos de pessoas jurídicas. Inciso 2. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. Inciso 3. As pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, nos termos da Lei número 9.790, de 23 de março de 1999. Inciso 4. As sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do artigo 1º da Lei 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. Parágrafo 2º. O maior de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Artigo 9º. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Parágrafo 1º. Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial, na forma da lei local. Parágrafo 2º. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. Parágrafo 3º. O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Parágrafo 4º. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Artigo 10. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Artigo 11. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. Seção 4. Dos atos processuais. Artigo 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 12-A. Na contagem de prazos em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz para a prática de qualquer ato processual, inclusive para interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis. Artigo 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta lei. Parágrafo 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo 3º. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente, em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 4º. As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o instruem. Após um erro de tela aqui, agora retornando ao vídeo, na seção 5 do pedido. Artigo 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. Parágrafo 1º. Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível, inciso 1, o nome, a qualificação e o endereço das partes. Inciso 2, os fatos e os fundamentos, de forma sucinta. Inciso 3, o objeto e seu valor. Parágrafo 2º. É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação. Parágrafo 3º. O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. Artigo 15. Os pedidos mencionados no artigo 3º desta lei poderão ser alternativos ou cumulados. Nesta última hipótese, desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo. Artigo 16.
Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de 15 dias. Artigo 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á desde logo a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Seção 6. Das citações e intimações. Artigo 18. A citação far-se-á, inciso 1, por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria. Inciso 2. Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Inciso 3. Sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. Parágrafo 1º. A citação conterá cópia do pedido inicial, do dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento, de plano. Parágrafo 2º. Não se fará citação por edital. Parágrafo 3º. O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade de citação. Artigo 19. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Parágrafo 1º. Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão, desde logo, cientes as partes. Parágrafo 2º. As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Seção 7. Da revelia. Artigo 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Seção 8. Da conciliação e do juízo arbitral. Artigo 21. Aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá às partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhe os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no parágrafo 3º do artigo 3º desta lei. Artigo 22. A conciliação será conduzida pelo juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo 1º. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado mediante sentença, com eficácia de título executivo. Parágrafo 2º. É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante o emprego de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito e com anexos pertinentes. Artigo 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença. Artigo 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta lei. Parágrafo 1º. O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o juiz convocá-lo-á e designará de imediato data para audiência de instrução. Parágrafo 2º. O árbitro será escolhido dentre juízos leigos. Artigo 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do juiz, na forma dos artigos 5º e 6º dessa lei, podendo decidir por equidade. Artigo 26. Ao término da instrução, ou nos 5 dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. Seção 9. Da instrução e julgamento. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Parágrafo único.
Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes. Artigo 28. Na audiência de instrução e julgamento, serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença. Artigo 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. Seção 10. Da resposta do réu. Artigo 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, exceto a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. Artigo 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º desta lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação de nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes. Seção 11. Das provas. Artigo 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Artigo 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Artigo 34. As testemunhas, até o máximo de 3 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Parágrafo 1º. O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2º. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso da força pública. Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitindo às partes a apresentação de parecer técnico. Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o juiz, de ofício a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça a pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado. Artigo 36. A prova oral não se reduzirá a escrito, devendo a sentença referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos. Artigo 37. A instrução poderá ser dirigida por juiz leigo, sob a supervisão do juiz togado. Seção 12. Da sentença. Artigo 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá a sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. Artigo 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta lei. Artigo 40. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição, ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Artigo 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Parágrafo 1º. O recurso será julgado por uma turma composta por 3 juízes togados, em exercício no 1º grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Parágrafo 2º.
No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Artigo 42. O recurso será interposto no prazo de 10 dias, contado da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Parágrafo 1º. O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Parágrafo 2º. Após o preparo, a Secretaria intimará ao recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Artigo 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Artigo 44. As partes poderão requerer a transcrição da fita magnética a que alude o parágrafo 3º do artigo 13 desta lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas. Artigo 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento. Artigo 46. O julgamento em segunda instância ocorrerá apenas da ata, com a indicação suficiente do processo. Constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Artigo 47, vetado. Seção 13. Dos embargos de declaração. Artigo 48. Caberão embargos de declaração contra a sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Artigo 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão. Artigo 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Seção 14. Da extinção do processo sem julgamento de mérito. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, inciso 1, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Inciso 2, quando inadmissível o procedimento instituído por esta lei ou seu prosseguimento após a conciliação. Inciso 3, quando for reconhecida a incompetência territorial. Inciso 4, quando sobrevier a qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8º desta lei. Inciso 5, quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias. Inciso 4, quando, falecido o réu, o autor não promover citação dos sucessores no prazo de 30 dias da ciência do fato. Parágrafo 1º. A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação das partes. Parágrafo 2º. No caso do inciso 2 deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada pelo juiz do pagamento das custas. Seção 15. Da execução. Artigo 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações. Inciso 1. As sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em bônus do Tesouro Nacional, BTN ou índice equivalente. Inciso 2. Os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuadas por servidor judicial. Inciso 3. A intimação da sentença será feita, sempre que possível, na própria audiência em que for proferida. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra o seu trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento, que está no inciso 5. Inciso 4. Não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado e, tendo havido solicitação do interessado, poderá ser verbal. Proceder-se-á desde logo a execução, dispensada nova citação. Inciso 5. Nos casos de obrigação de entregar, de fazer ou de não fazer, o juiz, na sentença ou na fase de execução,
combinará a multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado. Inciso 6. Na obrigação de fazer, o juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa diária. Inciso 7. Na alienação forçada dos bens, o juiz poderá autorizar o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até a data fixada para a praça ou leilão. Sendo o preço inferior ao da avaliação, as partes serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será oferecida caução idônea, nos casos de alienação de bem imóvel ou hipotecado ou imóvel. Inciso 8. É dispensada a publicação de editais em jornais quando se tratar de alienação de bens de pequeno valor. Inciso 9. O devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução, versando sobre a falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu a revelia, manifesto excesso de execução, erro de cálculo, causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. Artigo 53. A execução de título executivo extrajudicial no valor de até 40 salários mínimos obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta lei. Parágrafo 1º. Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos, artigo 52, inciso 9, por escrito ou verbalmente. Parágrafo 2º. Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com a dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou imediata adjudicação do bem penhorado. Parágrafo 3º. Não apresentados os embargos em audiência ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Não encontrado devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Seção 16. Das despesas. Artigo 54. O acesso ao juizado especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do parágrafo 1º do artigo 42 desta lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Artigo 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo lugar, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor de condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando, inciso 1, reconhecida litigância de má-fé. Inciso 2, improcedentes os embargos do devedor. Inciso 3, tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor. Seção 17. Disposições finais. Artigo 56. Instituído o juizado especial, serão implantadas as curadorias necessárias e o serviço de assistência judiciária. Artigo 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado no juízo competente
independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. Parágrafo único. Valerá como título executivo extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público. Artigo 58. As normas de organização judiciária local poderão estender a conciliação prevista nos artigos 22 e 23 a causas não abrangidas por esta lei. Artigo 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta lei. Bom, gente, esta foi a parte dos juizados especiais cíveis, né? Então, vamos parar por aqui e até a próxima.